Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7. O tema da palavra nessa noite é levantando muros e fechando as brechas. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? No entanto, quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir muros sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Que seria de nós se não fosse a tua palavra? Nos direcionando, nos consolando, nos admoestando, nos impulsionando, nos encorajando. Nós amamos a tua palavra, nós reverenciamos a tua palavra, Senhor. E pedimos que nessa noite, fale ao nosso coração, de uma forma individual e particular, ministra a cada coração nessa noite, Senhor. Que não seja o que eu planejei, mas seja aquilo que o Senhor determinou para essa noite. Porque o que vem do alto é o que nós precisamos para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa história, para a nossa família, para a nossa casa. Então, nessa noite, nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvi-la e que de uma forma poderosa o Senhor inunde o nosso coração de direção, discernimento e encorajamento, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor como quem diz: bem-vindo à palavra do Senhor nessa noite. Queridos, hoje eu acordei com essa frase assim no meu coração: as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. E aí eu fui para a palavra, eu sabia que o Senhor queria falar algo comigo sobre Neemias, porque fala de brecha, de muro, a gente lembra logo de Neemias. E eu fiquei horas ali estudando e lendo a palavra. E o Senhor falava comigo de um tempo de levantarmos muros e tamparmos as brechas. Um tempo de muro fala de proteção. Muro fala de uma cidade resguardada. E muro era algo muito comum para as cidades no tempo de Jerusalém. Para que as cidades fossem protegidas, muros eram erguidos. E para que elas fossem atacadas, a primeira coisa que os guerreiros faziam é destruir, entrar por algum tipo de brecha. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós vivenciamos algumas histórias, algumas situações que a gente permite que os nossos muros sejam derrubados. A gente permite que algumas brechas, elas sejam alvo para que o plano que o Senhor tem para a nossa vida, ele seja tardado, ele seja interrompido. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar ao nosso coração, para trazer um discernimento especial e individual a cada um de nós. Qual é o muro que eu preciso erguer? Qual é a brecha que eu preciso fechar para que o plano original do Senhor seja uma realidade na minha vida?
A história da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém é muito conhecida por muitos de nós. De repente você já leu algumas vezes o livro de Neemias, mas hoje essa frase me acordou hoje pela manhã. As brechas dos muros de Jerusalém estão sendo fechadas. Eu fui para a palavra e o Senhor trouxe muitas coisas ao meu coração. Todos nós sabemos que o povo de Israel, ele foi exilado no período do Império Babilônico. Nabucodonosor II destruiu os muros, queimou o templo, queimou as portas. Há 140 anos, os muros de Jerusalém estavam em ruínas. O rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, derrubou muros, queimou portas. Depois de um longo período de exílio do povo de Deus, o rei Ciro II começa a permitir que os judeus vá retornando do exílio, grupo a grupo. Não sei se você conhece a história de Zorobabel, que foi aquele que reconstruiu o templo. Responsável depois da volta dos judeus, a reconstrução do templo. Depois veio Esdras, que chega a Jerusalém para restaurar a vida espiritual do povo, trazendo uma orientação das leis, resgatando a lei mosaica, resgatando os princípios que haviam sido esquecidos. E o Senhor falava comigo de um tempo. Muitos de nós, quem crê que você é templo e morada viva do Espírito Santo? Você recebeu Jesus, você é templo e morada do Espírito Santo. O templo já havia sido reconstruído cerca de 70 anos, mas a cidade permanecia vulnerável, porque não havia muros. E a palavra vai dizer, lá em Provérbios, que uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. É como um homem que não tem domínio próprio. O templo já havia sido reconstruído, mas a cidade permanecia vulnerável. Havia adoração, sacrifícios, cultos, mas não havia proteção, identidade, segurança para o povo. E quando eu lia sobre isso e do muro, eu pensava que muitas vezes nós saímos aqui dessa casa com uma palavra no coração. O templo sendo erguido, o templo sendo de uma forma avivado pela presença do Senhor. Mas quando nós estamos sem muro, qualquer palavra que vem no nosso coração, a gente desanima. Qualquer impossibilidade faz a gente pensar que aquela palavra que um dia nós recebemos, ela não tem mais efeito na nossa vida. Igreja de Jesus, é tempo de nós levantarmos o muro para resguardarmos aquilo que o Pai está falando ao nosso coração. Havia adoração, porque o templo tinha sido erguido, havia sacrifícios, mas não havia proteção, identidade, segurança. Tem pessoas que qualquer coisa que acontece rouba a fé dela. Traz incerteza para o coração, pode ser que esteja sem muros, sem proteção. E olhando para o processo de reconstrução que o Senhor foi fazendo com que os judeus voltassem, primeiro erguendo o templo, depois restaurando a lei, os princípios mosaicos e depois restaurando os muros, fala de algo que o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite. O trabalhar do Senhor é perfeito. Através de Jesus, o templo que sou eu e você foi levantado para a glória dele, amém? Na caminhada com Ele, nós vamos recebendo dos seus princípios, sua lei vai sendo impressa no nosso coração e, por último, Ele quer te revelar as brechas que ainda existem e impedem que você viva a plenitude que Ele tem para você e para sua casa. Nós temos uma facilidade muito grande em jogar uma poeira para baixo do tapete. Nós temos uma facilidade muito grande de procrastinar, de não falar sobre aqueles assuntos que são difíceis. Às vezes tem algumas verdades inconvenientes que é difícil de nós falarmos. Mas, querido, só vai viver restauração quem enfrentar o processo. E às vezes o processo nos confronta. Às vezes o processo de você encarar. Sabe uma coisa que eu tenho orado ao Senhor? Senhor, eu tenho uma tendência a procrastinar. Alguém tem aqui uma tendência a deixar para fazer amanhã? Oh, Jesus, nos liberta.
Eu tenho uma tendência, porque às vezes a gente está com tantos compromissos, isso aqui que é mais difícil. Vou contar um segredo para vocês. Eu estou organizando, né? Aproveitando as férias para organizar os armários. Já tirei roupa do Pedro que não dá mais. Só que tem umas roupas que eu tenho para passar, gente, que eu olho para ela, ela olha para mim. Não, eu tenho que fazer outra coisa. Deixa eu lavar a cozinha, deixa eu fazer uma outra coisa. A gente tem uma grande tendência a procrastinar. Mas o Senhor quer nos livrar disso, amém? Nós estamos retardando aquilo que o Pai quer fazer na nossa vida. Reconstruir muros é você pedir perdão a quem precisa pedir perdão. Construir muros é você ter aquela conversa difícil com o seu marido, com a sua esposa. Construir muros é você voltar para o lugar do secreto, da adoração e da intimidade com o Espírito Santo. Chegou um tempo, o ministério apacentar, de nós não só pensarmos no templo, mas de construir um muro para proteger o templo, que é a morada viva do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente fica muito tempo na oração. Olha, pastor, eu estou orando para eu conseguir perdoar aquela pessoa. Quando o Espírito Santo tocar no meu coração, aí eu perdoo. Enquanto eu estava estudando, o Senhor falava no meu coração, muitas pessoas aqui já passou do tempo da oração, chegou o tempo da ação, da atitude. É difícil, é constrangedor algumas conversas, mas você precisa restaurar o teu muro, proteger a sua vida, a sua casa. Vai lá, peça perdão, não pensa na justificação. Vai lá, conserta a tua vida. Abandona as mesas que não é mais para você estar. Se arrependa daquele pecado que você tem medo e vergonha de confessar diante de Deus. Dessa forma você está construindo muros. Você está tampando as brechas. E muitos de nós recebemos Jesus. Eu sei que eu sou morada viva do Espírito Santo. Ele mora em mim, louvado seja Deus por isso. Mas às vezes no processo de construção a gente parou nessa fase. Eu sou o templo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Depois da reconstrução do templo veio Esdras imprimindo no povo a lei, a palavra. Não pare só nessa fase de receber Jesus como seu Salvador. Permita que a palavra entre dentro de você e transforme você. Permita que a palavra entre dentro de você e te constranja de coisas que antes você se orgulhava. Porque quando o Espírito Santo entra em nós, a gente se envergonha de coisas que antes a gente batia no peito e falava: ah, comigo é assim. Pisou no meu pé, vai ter que ouvir. Mas quando você recebe Jesus e você deixa a palavra entrar dentro de você, Senhor, que miserável homem que eu sou. Senhor, a palavra dele diz que é quando nós diminuímos, quando nós morremos para nós mesmos, que ele tem total liberdade de agir dentro de nós. Construir muros é morrer para nossa vontade. Construir muros é abrir mão da sua justiça própria. Construir muros é deixar de pensar só em si, para pensar no outro, para pensar e se envolver na construção de um templo. Isso também é construir muros. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Zorobabel foi lá e reconstruiu tudo. E aí chega Esdras, trazendo a memória do povo da lei do Senhor. E eu amo o Salmo 119:11 que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós vamos falar de muros, a palavra do Senhor em Ezequiel 22:30 diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum.
Numa sociedade, eu tenho falado sobre isso, tão ensimesmada, tão voltada para os seus próprios interesses, tão voltada em construir as suas casas, as suas riquezas. O Senhor está olhando para nós e diz: eu estou procurando que se coloque na brecha, que levante os muros. Eu estou procurando que deixe só de pensar em si mesmo, para pensar no outro, para doar sua vida em favor do outro, para sair para evangelizar e deixar sua tarde confortável de filme. Eu estou procurando para se envolver nos negócios do Pai. Eu procurei um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Mas o Senhor vai encontrar aqui nessa noite, amém? Uma igreja que deseja levantar os muros. Uma igreja que deseja se colocar na brecha. Deixar de orar para si mesmo, para se envolver com as causas de outras pessoas. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Querido, às vezes eu converso com o pastor e eu fico pensando, acho que os pastores mais antigos como eu, na minha época, as pessoas trabalhavam, estudavam, mas elas não deixavam de se envolver com as coisas de Deus. Hoje em dia qualquer coisa é obstáculo, qualquer coisa é impedimento, mas o Senhor nos chama para se envolver na causa dEle, porque sobre nós Ele cuida, Ele provê, Ele abre a porta, Ele faz como Ele quer. Uma igreja que levanta muros é uma igreja que se compromete com o crescimento do reino. Tem pessoas aqui nessa noite que já deixou faz tempo de ser morada do Espírito Santo, abandonou os princípios ou nunca o conheceu. Hoje é noite de você se render a Ele, amém? Ele deseja marcar a sua vida, Ele deseja restaurar você. Tem pessoas que continuam com a convicção: eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo, mas os princípios do Pai não ocupam mais o primeiro lugar do seu coração. Mas eu creio que tem Esdra aqui para se levantar nessa noite. Eu serei aquele que vou voltar a me alimentar da palavra. Aquilo que a religiosidade ou a modernidade tirou, eu rejeito. Eu vou voltar à essência da adoração. Porque nós falamos muito sobre religiosidade, que é algo que nos afasta da essência que é Cristo. Eu venho para o culto porque é domingo. É muito chato domingo estar em casa. Parece que falta alguma coisa. Eu tomo a ceia porque está escrito na palavra que eu tenho que fazer isso em memória de mim. Em memória dele. Mas o Senhor quer te levar para um lugar mais profundo que esse. Não é porque está escrito, é porque eu entendo que todas as vezes que eu participo do corpo e do sangue de Cristo, eu estou trazendo a memória do que Ele fez por mim, até que Ele venha. Eu estou sendo fortalecido através da comunhão dos irmãos, eu estou sendo encorajado para continuar. Não é mero rito religioso, é porque eu sei que o Senhor é o tudo da minha vida. A religiosidade e a modernidade tem tirado o princípio da palavra de nós. Pessoas cumprindo rituais frios sem a genuína entrega. Mas nós não podemos esquecer que a modernidade quer roubar também o nosso culto e a nossa devoção ao Senhor. Tudo é besteira. Eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais ofertar, mais dizimar. O negócio é eu ter a minha relação com Deus e acabou. Ele ainda está à procura daqueles que se preocupam com os detalhes que agradam o coração dele. Crentes, pessoas que levantam muros e reparam brechas, estão preocupadas com o detalhe da vida, se está ou não está agradando o Senhor. Se quando eu falo, eu transmito ou eu não transmito Jesus.
Se quando eu negocio, se quando eu falo com os meus filhos, se quando eu falo com meu esposo, com a minha esposa, eu estou demonstrando da onde eu sou ou não. Deus está à procura de homens e mulheres que se coloquem na brecha. Tempo de levantar muros e tampar as brechas. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a restauração dos muros. Portões e muros simbolizam força e estabilidade de uma cidade. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É uma cidade sem muro. Fala mais do que devia. Eu costumo dizer que quando a gente não tem o que falar, ou não tem muita certeza, o silêncio nos protege. Tem hora que o silêncio te protege. Mas a gente quer dar resposta para tudo, não quer sair por baixo e vai falando, se comprometendo. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. O Senhor deseja que nós, nessa noite, nos comprometemos com a restauração dos nossos muros. A palavra do Senhor, Isaías 49, 16 diz: vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Quando eu li esse texto hoje, eu falei: Senhor, que profundidade! A gente sabe, a palavra diz que o nosso nome está escrito nas mãos dele. Isso nos faz entender que ele não se esquece de nós. Mas não é só o nosso nome. A palavra diz que as nossas ruínas estão sempre na mente dele. Ele sabe seus pontos de vulnerabilidade. Ele sabe, ele não esqueceu de você. O seu nome está na palma de suas mãos. Mas não é só o seu nome, também as suas ruínas. Quais são as suas ruínas? Quais são os seus lugares de vulnerabilidade? O que um relacionamento não resolvido fez com você? Qual é a área que você olha e fala: essa área aqui, Senhor, eu ainda não alcancei a restauração completa. Ele conhece as suas ruínas, os seus desertos, as afrontas que você recebeu, as suas faltas, os seus medos, seus muros em ruínas estão sempre na mente do Senhor. Tá, pastora, que está na mente dele, eu sei. Mas o que é que eu faço com isso? Tem coisa que é com ele. E tem coisa que é com a gente. Está diante dele. Então, se você se quebrantar, se você se humilhar diante dele, se você reconhecer o poder dele, ele vem. Aí na sua fraqueza, aí nos seus pontos de vulnerabilidade, aí nesse lugar que foi desolado, aí nesse lugar que você só vê escuridão, ele vem e restaura todas as coisas, porque já está diante dele. Mas você precisa clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está diante do Senhor, mas hoje você precisa se posicionar para restaurar, assim como Neemias fez. A gente fala de Esté. Esté foi muito encorajada pelo seu primo, mas Neemias foi muito corajoso também. A palavra vai dizer lá em Neemias 2:2 que ele teve medo de responder ao rei. Quando o rei chega para ele e fala: por que você está triste? O que aconteceu com você? A palavra vai dizer: eu tive medo, mas eu respondi. Eu tive medo de falar que eu estava ali no império, que era inimigo do meu povo. E o que eu ia pedir era para ir lá e restaurar. Mas eu tive coragem. Eu não sei, querido, o que está limitando você, o que está fazendo você se esconder debaixo da cama e não enfrentar. Mas como Neemias, como Esté, em frente. Se posicione.
fale com quem tiver que falar, mas vai levantando muros e tapando as brechas. Neemias soube como estavam os muros da sua cidade e ele se posicionou. Ele orou, ele jejuou e um rei idólatra se compadeceu dele. E às vezes a gente está esperando eu queria tanto um chefe cristão. Eu queria tanto alguém que partilhasse da mesma fé que eu, seria tão mais fácil. Mas Neemias foi diante de um rei idólatra. E ele não só recebeu liberação para ir, ele recebeu recurso, cartas e autorizações para que ele reconstruísse o muro da cidade. Será que essa palavra, ela não pode te encorajar nessa noite? Para você encarar o que tiver que encarar e deixar de procrastinar. Neemias foi ousado, ele não só pediu autorização para visitar a cidade, pediu cartas, pediu financiamento. Para restaurar o muro, você vai precisar alinhar o coração, alinhar oração fervorosa com ação prática. Alinhar a oração fervorosa, porque Neemias orou, jejuou, ele se arrependeu, ele se humilhou, mas ele se levantou, ele se posicionou, ele estava na zona de conforto, ele estava num palácio, era copeiro do rei, ele poderia não se comprometer com a ruína da sua cidade de origem, mas ele tinha um coração misericordioso. Para restaurar o muro, você precisa alinhar a oração fervorosa com a atitude prática. Ainda dá tempo de você se inscrever para cursar sua universidade no próximo semestre. Ainda dá tempo de você sair para ver sua casa própria. Pastor, eu não tenho dinheiro. É fé. Eu já falei com vocês, o nosso primeiro apartamento, nós reservamos com R$90. Sem ter o dinheiro da entrada, sem saber como Deus ia fazer. E no decorrer da caminhada, o Senhor foi nos surpreendendo, nos surpreendendo, nos surpreendendo. Depender de Deus é viver perigosamente, mas o extraordinário só acontece aonde tem posicionamento de fé. De repente você já está orando muitos anos pela salvação do seu marido, pela restauração do seu casamento, mas o que você fez de uma forma prática? Qual foi o posicionamento que você teve, que o céu olhou para você e falou, ela está com fé. Ele crê, ele não está vendo nada, mas ele está crendo. Tem pessoas aqui que já oraram muito, mas precisa ir para o módulo ação. Tem pessoas aqui que já oraram muito. Senhor, me ajuda a perdoar. Mas saia da oração e vai para a oração prática hoje, para a atitude prática. Senhor, restaura os muros do meu casamento, vai para a ação prática hoje. Senhor, eu preciso da minha casa, vai procurar a casa. Senhor, eu quero orar. Eu quero orar igual os irmãos da coluna profética. Feche a porta do seu quarto, vai para o secreto, vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus na palavra. Faça alguma coisa, construa seus muros. A construção dos muros era um sinal que as promessas liberadas sobre aquele povo ainda estavam de pé. Se prepare para a resistência quando começar a levantar os muros e fechar as brechas. Porque quando eles começaram a levantar os muros e fechar as brechas, Sanbalat e Tobias começou a afrontar. E às vezes, pessoas aqui que possam, agora eu estou caminhando mais alinhado com o Senhor, eu quero agradar o coração de Deus, mas pastor, é tanta resistência, é tanto levante, que eu vou desistir. Isso aí é Sanbalat e Tobias, permaneça, não retroceda, continua almejando aquilo que o Pai tem para você e para sua casa. Se prepare para a resistência quando começar a levantar os muros. Quando a resistência veio, eles oraram e receberam do céu estratégia. É lindo ver. Neemias não era formado em uma liderança, não era um rei. Mas todas as vezes que o calo dele apertava,
ele ia aos pés do Senhor e recebia do céu orientação, direção. Neemias sabia que não era ele, mas o poder de Deus que viria sobre ele, para que em 52 dias os muros e as portas fossem reconstruídos. Eu mandei uma imagem para a mídia, eu não sei se está aí, da cidade em ruína. Aqui era a cidade de... Não, a outra, a anterior. Isso. Eu pedi para a IA, porque eu estou aprendendo a usar a IA, gente. A Esther ri de mim, fala que eu estou parecendo uma velha usando IA. Mas eu estou aprendendo. E aí eu pedi uma foto de como seria a cidade em ruínas. Ali em cima era o templo, que já tinha sido restaurado, mas a cidade estava completamente vulnerável. 140 anos, os muros derrubados. Mas você acredita que 52 dias, homens posicionados, tementes ao Senhor, sabendo que a força não vinha dele, fizeram um milagre acontecer. Eu não sei para onde você está olhando. Eu não sei qual é a área da sua vida que está em ruína. De repente a sua vida financeira, a sua família, seus relacionamentos. Mas querido, o Senhor te trouxe aqui para você parar de olhar para a ruína e ouvir a voz do Senhor te chamando. Vem que nessa reconstrução você não está sozinho. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar direção. Eu vou falar com você. Eu te levanto. E quando Neemias se levantou, um exército se levantou junto com ele. Sabe, querido, às vezes as pessoas nos procuram com inquietações no coração, até sobre alguns ministérios da igreja. É muito fácil ter inquietação, difícil é se posicionar para restaurar. É muito fácil reclamar, é muito fácil dizer que está tudo ruim. É muito fácil dizer que a finança está ruim, que a casa está ruim, que a igreja está ruim. Mas Deus está procurando um que se coloque na brecha. Um que deseja restaurar o muro. Um que deseja, eu estou aqui, eu vou restaurar. Eu vou parar de reclamar. Eu vou sair da minha zona de conforto. Neemias estava num palácio, mas ele se levantou e falou: hoje eu saio da zona de conforto e vou ajudar os meus irmãos a reconstruir o palácio, os muros da cidade do meu Deus. Neemias não precisava fazer isso. A gente espera muito do outro, mas se a inquietação está no teu coração, é contigo. Se a inquietação está no teu coração, é com você. É você que Deus quer usar. É você que Ele quer levantar. É com você. Nós somos muito bons em apresentar problemas, mas terríveis em apresentar soluções. A gente sempre sabe onde o outro está falhando, mas vai para a posição dele. A gente sabe falar do líder que não está dando tudo, mas você sabe qual é a história dele? Você conhece os desertos dele? É muito fácil falar. Mas o Senhor está procurando que se levante para se colocar na brecha. Deus está procurando os Neemias, que está no palácio, mas se incomoda com uma cidade arruinada. Deus está procurando, eu já estou salva, mas tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. A minha família está restaurada, mas tem muita família que precisa ouvir o teu testemunho de restauração. Deus está procurando. E que essa noite Ele encontre eu e você. Que nessa noite Ele encontre eu e você. Querido, todos nós temos muitas lutas, muitos comprometimentos. Mas tem algo que o Senhor te chamou para fazer. Neemias era improvável, mas um homem de coragem, diligente. Eu sempre falo com os líderes,
A palavra do Senhor diz que a unção, ela ensina todas as coisas. Então, aquilo que você não sabe, se você tiver um coração puro diante do Senhor, Ele mesmo vai te instruir como fazer, para onde ir. Isso é em tudo, é no seu trabalho, é na sua casa, é com seus filhos, é com a sua família. Tem coisa, não tem nem mais o programa da Super Nani para a gente aprender como a gente educa os nossos filhos. Tem alguém do tempo da Super Nani aí? Mas o Espírito Santo é tão lindo que ele nos ensina até como agir com os nossos filhos. Mas nós estamos procurando em tantas coisas, e é bom, estude, se aprimore. Mas tem coisas que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração. E aqui era essa cidade arruinada. Ela pode se assemelhar com alguma área da sua vida. Mas hoje, como Neemias, ele se ajoelhou diante do Senhor. Ele orou, ele clamou, ele se compadeceu. E o Senhor deu a ele instrução. Essa é uma noite de instrução individual para você, para aquilo que você precisa fazer nessa semana, para que os muros comecem a ser levantados, para que as brechas comecem a ser tapadas e você desfrute de uma reconstrução completa. Não só o templo, como a morada viva do Espírito Santo, mas esse templo protegido dos ataques do inferno, dos ataques na sua mente, que quer roubar a tua fé, quer tirar o teu encorajamento, a sua disposição em servi-lo. Neemias sabia que não era ele, mas o poder de Deus que viria sobre ele. Neemias 6,16 diz: quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Sabe o que eu almejo? É que você se posicione como Neemias, igreja. E que o inferno fique envergonhado e humilhado com o que o Senhor vai fazer na tua vida. É que as pessoas da tua rua, elas fiquem admiradas em ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Ah, como o Senhor deseja que a sua vida seja um hino de louvor a Ele. Que a nossa vida seja uma carta viva, um outdoor, não porque nós falamos, mas porque quem vê testemunha do poder dele, se aperfeiçoando em cada limitação, em cada dificuldade, em cada fraqueza, em cada vulnerabilidade. Depois da reconstrução, eles não foram para o templo. Eles foram para a porta das águas fazer a leitura da lei do Senhor. Esse é um tempo que de uma forma individual eu clamo ao Senhor, que Ele encoraje você a se posicionar para construir os muros e fechar as brechas. Pode colocar a outra imagem. É ilustrativa. Mas aí são os muros restaurados e as portas restauradas. Coisa linda é quando o Senhor faz uma obra em nós. Coisa linda é quando o Senhor começa a inquietar o nosso coração para ajeitar aquilo que precisa ser organizado, para parar de procrastinar. Neemias, quando recebeu a notícia de como estava a cidade, ele não esperou muito tempo. De repente você chegou como uma cidade antiga, mas o Senhor quer levantar os seus muros, amém? Quer restaurar os seus portões.
para que aquilo que te intimidava, aquilo que te paralisava, aquilo que te amedrontava, que fazia você se esconder, não te amedronte mais. Eu confesso a você que tem hora que são muitos ataques, são muitas coisas, muitas notícias. E esses dias, eu orando ao Senhor e buscando ao Senhor, o Senhor sempre me faz lembrar. Quando as guerras são muitas e elas querem me deixar sem palavras. Eu estava meditando no Salmo 92, no 10, que diz: Tu, porém, me tornaste forte como o boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Falei: Senhor, eu não posso ficar amedrontada. Eu não posso me esconder. A unção do boi selvagem, coragem, ousadia. Nada intimida. Os justos, porém, florescerão como palmeiras, crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Plantados. O templo estava erguido, mas o muro precisava ser restaurado. Essa noite, essa imagem vai ficar para você lembrar do que um posicionamento e dependência do Senhor pode fazer na vida daquele que crê. O que um posicionamento de fé, um quebrantamento diante dele pode fazer com quem crê. Quero que você fique de pé aí no seu lugar. Uma coisa linda que me chamou a atenção hoje enquanto eu estava lendo, é que depois da reconstrução, Neemias convoca todos, Esdras vai... Vocês sabem que tinham 12 portas. Um tempo atrás o pastor pregou sobre o significado das 12 portas. Mas a porta que eles convocam a todos para ir depois da restauração é a porta das águas. Neemias 8, 2 e 3 diz: E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E eu falei: Senhor, por que eles não foram para o templo? Já que os muros tinham sido restaurados, eles podiam ir para o templo para cultuar, para ler a lei. Mas não é por acaso que após a reconstrução dos muros, o povo foi reunido exatamente na Porta das Águas. A Porta das Águas é por onde entrava a manutenção da água pela cidade. A verdadeira restauração, ela não termina quando os muros estão prontos. Ela continua quando o coração é alimentado pela palavra. O Senhor vai levantar os seus muros, as brechas serão tapadas. Mas você precisa estar constantemente diante da porta das águas, onde os rios fluem, nos restaura dia a dia, nos lava, nos purifica, tira toda a mazela de coisas que nós ouvimos, de afronta que nós recebemos. Querido, se você levantar os seus muros, tapar suas brechas, mas não ficar constantemente sendo lavado pela palavra, a reconstrução, os assaltos do inimigo, ele pode continuar destruindo você. Os muros protegiam a cidade, mas era a água que sustentava a vida. Da mesma forma, Deus deseja restaurar nossos limites, a nossa identidade, mas sabe que só permaneceremos firmes se formos continuamente alimentados pela sua palavra e renovados pelo Espírito Santo. Depois da reconstrução dos muros, Deus levou o povo à porta das águas, porque toda restauração precisa culminar em um encontro com a palavra. E o domingo é
é o nosso encontro com a palavra. E eu quero orar com você, chamar o louvor aqui. É tempo de levantar muros e tapar as brechas. Querido, uma vida cristã é uma vida de contínua reparação. O salmista dizia: Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, veja se há alguma brecha ainda na minha vida que está impedindo o teu fluir. Senhor, será que eu estou orando muito e estou agindo pouco? Senhor, será que eu estou procrastinando aquilo que eu devia já ter feito há tanto tempo? Que o Espírito Santo fale de uma forma clara ao seu coração, para que você saia daqui com uma estratégia para essa semana. Porque quando os assaltos do inferno vinham contra Neemias, ele se posicionava a orar e ele tinha estratégias sobrenaturais que só podiam vir da parte de Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, na dependência do Teu Espírito. É muito lindo falar que nós somos templo e morada viva do Senhor, porque de fato nós somos. Mas muitas vezes esse templo está em situação de vulnerabilidade, porque os muros estão destruídos e as brechas que nós damos constantemente, elas nos colocam em lugar de vulnerabilidade. Mas hoje, Senhor, nós queremos levantar os muros. Nós queremos tapar as brechas para viver a sua reconstrução completa. Para que o inimigo olhe para nós e se envergonhe, se sinta humilhado por aquela obra poderosa que o Senhor fez na nossa vida. Espírito Santo, cumpra o teu propósito. Que nessa noite, homens e mulheres como Neemias se levantem. Que saiam da zona de conforto. Que saiam do lugar de apontar as falhas, mas se comprometam e se envolvam com aquilo que o Senhor deseja. Pode ser que nessa noite, Senhor, muitas pessoas entraram aqui se sentindo como a cidade de Jerusalém, com os muros caídos, desprotegidos, vulneráveis, algumas áreas arruinadas. Mas basta uma palavra do Senhor e um posicionamento de fé para que uma restauração aconteça, para que uma restituição aconteça. Nós nos colocamos na brecha, Senhor. Cumpra o teu querer. Neemias 4, versículo 23 diz: nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Aqui fala de arma, mas a nossa arma é a palavra. A nossa arma para vencer Sanbalat e Tobias é a palavra. A arma para vencer a afronta do inimigo sobre você e a sua casa é a palavra. A arma para você vencer a tentação do inferno é a palavra. A arma para você viver restauração no casamento é a palavra. A arma para você viver restituição na sua vida financeira é a palavra. Depois da restauração, eles estavam à porta das águas, restaurando o amor, a palavra. Que nesse tempo, uma igreja avivada que ama a palavra, que ama a palavra, se levante. Uma das estratégias que eles receberam, eles não podiam vacilar. Eles não podiam deixar de vigiar. Com uma das mãos eles levantavam as cargas, enquanto com outra seguravam uma arma.
Se você tem a sua Bíblia aí no seu lugar, eu quero fazer um ato profético com você. Os guerreiros, em uma mão eles estavam com a palavra, e na outra mão eles estavam pelejando, eles estavam reconstruindo, eles estavam trabalhando. Eu quero profetizar na tua vida que você não vai deixar mais nada pelo meio do caminho. Você que começa ativo na obra e de repente no meio do caminho você desanima, você desencoraja. Há uma unção para esse tempo. Se você não está com a Bíblia e sua Bíblia é seu celular, pode pegar ele também. Com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles seguravam as armas para estarem prontos contra a afronta do inferno. E nessa noite nós posicionamos, Senhor. Em uma mão estamos com a arma que é a palavra, e nós não vamos parar de trabalhar, nós não vamos parar de fazer aquilo que está no teu coração. Oh, Pai, está se levantando um exército de homens e mulheres como Neemias, corajosos, corajosos, corajosos. A arma é a palavra. Oh, e quando Sanbalate e Tobias vir, nós estamos prontos, porque a restituição do Senhor é uma realidade nos seus dias, é uma realidade na sua casa. Oh, Senhor, o Senhor sabe quais são as guerras do teu povo, mas nessa noite nós nos posicionamos com a tua palavra. Nós não nos apartaremos da tua palavra. A tua palavra é a direção que precisamos. Na tua palavra tem a direção que precisamos, o encorajamento que precisamos, o revestimento que precisamos. É na tua palavra, Senhor. É na tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Restaura na tua igreja o amor pela tua palavra, Senhor. Restaura na tua igreja o amor pela tua palavra, Senhor. Restaura na tua igreja o amor pela tua palavra, Senhor. O Senhor quer te visitar enquanto você lê a palavra. O Senhor quer te trazer revelação enquanto você lê a palavra. O avivamento começa em conhecer ao Senhor, em conhecer ao Senhor. Que um amor e um quebrantamento, nós sejamos batizados por um amor e quebrantamento à tua palavra. Quando a tentação vir, você vai falar: eu tenho a palavra. Quando a afronta vir, você vai falar: eu tenho a palavra. Quando a enfermidade vir, você vai falar: eu tenho uma palavra de vitória. Restaura, Senhor. Nós nos tornamos tão mecânicos, Jesus. Nós nos acomodamos em ouvir tantas palavras pelo YouTube, e nós esquecemos da tua palavra. Restaura o amor pela tua palavra, porque uma igreja que ama a palavra, ela não será enganada, ela não será afrontada, ela não será vencida, ela não será envergonhada. A igreja é a tenda, mas é uma igreja que ama a palavra, que adora a palavra. Aleluia. De repente você entrou aqui pensando que estava cercado, mas você é guardado por um Deus que não falha. Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha. Ele te chamou, Neemias, Esther, com coragem, porque para um tempo como esse, Ele te chamou, ministério apacentar em Jaboatão.
Para um tempo como esse, Ele te chamou. Só os valentes, só os corajosos, aqueles que se compadecem. Há uma glória do Senhor aqui. Nós te adoramos, Senhor. Tu és a fonte da nossa vida. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida? Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte. Oh, nós vamos para a porta das águas. Onde as águas fluem. Onde as águas fluem. Nos lavam, nos limpam, nos renovam, nos curam. Ele carabassore candarabaia. Flua o teu rio nesse lugar, rio de águas vivas. Oh, vem com o teu manancial de águas vivas. Oh, manancial de águas. Ele carabassocanda. Há uma unção, há uma unção. Ele carabassore candarabaia. Ele está revestindo você. Há uma unção de revestimento para essa hora. Há uma unção de revestimento para essa hora. Ele carabassore candarabaia. A unção que estava sobre Neemias, encorajamento que estava sobre Esther. Receba nessa noite. Receba nessa noite.